Olá, ah, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Além da Linguagem. Esse podcast, ele é um bônus, é um episódio extra que eu resolvi criar para falar um pouquinho sobre escrita criativa, produção de textos, e ele é sequência indireta do assunto ancoragem, uma minissérie que está disponível lá no www.alendalinguagem.com a respeito de ancoragem. Se você não ouviu ainda, ouça, é bem legal, tem bastante conteúdo lá para quem está começando a escrever e está querendo achar formas de estimular a sua criatividade e melhorar a sua forma de escrever. Né? Pensando no cara que vai ler o seu texto ou vai ouvir o seu podcast, quem sabe, sei lá. Uma breve explicação sobre o assunto, tá? A ancoragem, a gente nos podcasts anteriores conversou sobre isso e trouxe à tona algumas informações sobre o processo mental, linguístico da criação do texto, o uso de palavras como botões. Estou sendo muito sucinto aqui. Sabendo apertar o botão certo, você vai ter a resposta que você procura, e para isso você tem que pensar bem no que você está fazendo, entender como que pensa, como funciona o público que vai consumir o seu texto, vai consumir o seu livro, vai consumir o seu conto, vai consumir a sua notícia, né? E aí eu trouxe como bônus, né, uma lista de raciocínios, né, que você precisa ter durante o processo de escrita, de desenvolvimento da sua ideia, de transposição do plano mental da ideia lá na sua cabeça para o texto. Né? Pode parecer bobo, pode parecer ridículo, mas guarda com carinho essa lista. São 6 tópicos só, tá bom? Vamos lá. Bom, primeira coisa, a gente está falando de uma narrativa. Se você vai ter alguma descrição ali no meio, se for uma notícia que você vai trabalhar um aspecto descritivo, uh, esse item também se aplica, tá legal? Toda narrativa, toda produção de texto precisa ter um cenário, um set. E o que compõe isso? Tempo, espaço, lugar e os atores, os personagens. Se você não tiver tempo dedicado a isso, se você não tiver atenção a esses aspectos, novamente, tempo, espaço, lugar e atores, qualquer que seja a sua comunicação, qualquer que seja a sua proposta, ela vai se perder. Porque isso é fundamental. Se você não estiver contando uma história sobre uma pessoa, sobre um lugar, e você não se atentar a isso, você não posicionar no tempo isso, quando foi, você corre um grande risco de perder o fio da meada, de não conseguir capturar a atenção do seu leitor, do seu ouvinte. Né? E isso é importante. A segunda coisa é quem é o narrador. Você é o narrador? Você é o autor e narrador? Sua cabeça está lá, você sabe. O que você sabe? Qual a sua posição dentro da história? Você é onipresente? Você está em todo lugar? Você é onisciente? Você sabe tudo? Quem é você? Você está participando da ação? Você viu? Você está lá? Você é testemunha? Sabe? Tudo isso tem que ser pensado, porque se você começar com um estilo de narrativa e você no meio mudar, de repente você sabe tudo. Como você sabe tudo? Você leu antes o texto? Sabe? Você tem que pensar nisso. A terceira coisa é a abordagem que você vai dar aos problemas que você está trazendo naquele texto. Se você está contando um fato político, o quanto da sua opinião particular está ali. Se você está dando uma notícia sobre um acidente e você conhece a causa, que partido você está tomando? Você está levando um problema da população para conhecimento do mundo, das pessoas? Entende? É a tua opinião que está ali? Ou não? E outra coisa, se você está opinando, qual vai ser a reação do seu leitor àquilo? Se você quiser que as pessoas, o maior número de pessoas, leiam o seu texto, você tem que pensar o quanto você vai pesar a sua opinião nisso. Porque nem todos vão concordar com você.
certo? É isso. O quarto item é o quão realista você vai ser na sua trama, na sua história. Você vai contar com riqueza de detalhes o que você está pretendendo mostrar, visualmente falando. Você vai encher de detalhes? Ou você vai ser breve, vai tentar trazer as imagens da memória da pessoa? Por exemplo, você vai falar de um navio, ou você vai falar um Boeing, por exemplo. Se eu falar avião, pode ser qualquer avião. Se eu disser um Boeing é de passageiros, concorda? Uma aeronave. Aeronave pode ser um disco voador. Concorda? Quanto mais vago você for, maior a chance de você produzir outros efeitos na cabeça de quem está lendo ou ouvindo, né? E aí, você tem que pensar o quanto disso é plausível também, né? Se você está falando de algo que é realista, você vai querer trazer um aspecto surreal ou sobrenatural para aquilo. Se a tua proposta for essa, perfeito. Se não for, tome cuidado. Porque se você não medir a tua mão aí, não pesar as suas palavras, você não vai obter a resposta que você quer. Tá certo? O quinto item, com relação ao pacing e leading. O que é pacing e leading? É como você conduz a trama e como você conduz o leitor. O pacing é o tempo, o ritmo da sua trama. Vai se passar rapidamente? Você vai passar muito tempo descrevendo uma cena e vai dar um pulo temporal para outra cena? Ou você vai descrever o trajeto para chegar de um ponto A ao ponto B? Como você vai trazer isso? Com riqueza de detalhes ou não? Quanto mais detalhes, melhor vai ser a construção da imagem, mas vai ser mais tempo, mais páginas para a pessoa ler. Entende? E aí, como você vai manter a atenção do seu leitor junto com a sua trama? Se você for muito longo, você tem que escolher palavras que vão ser de digestão rápida, porque se o cara tiver que parar para pensar, ele vai se distrair. E aí, puf, já era. O cara foi embora, teu livro está na metade, teu podcast já era e já foi. E o último item da lista é importante porque ele diz respeito ao universo que você está criando ali. O núcleo da situação, seja ela uma notícia, o núcleo, seja o núcleo da notícia, da sua ficção, do seu conto, da sua narrativa, o que for, né? Você está trabalhando com base em um ponto de partida para você chegar em outro lugar. E ali tem um núcleo de informação ali. Tipo, quem é o seu protagonista? Se tiver um protagonista, se for uma pessoa, se não for uma situação, se não for um acidente. Qual ponto de vista? Concorda? Quem vai ser o líder da ideia? Quem vai liderar? Quem vai ser a cabeça daquilo? Com base nisso, você consegue pensar o que gira ao redor dele. Se você vai ter outras pessoas, se você vai ter outras situações, se você vai trabalhar com mais de um núcleo, porque às vezes um núcleo gera outro. Se você está falando de um acidente de carro, você tem uma família, outra família, a polícia, a opinião pública, as testemunhas. E se você trabalhar isso bem trabalhado, você forma um núcleo só e você descreve cada um deles no seu tempo certo, dentro da sua notícia. Se você for trabalhar isso individualmente, você vai criar o ponto de vista A, ponto de vista B, o C. Se essa for a sua ideia, beleza, porque você está fazendo um apanhado geral de vários pontos de vista. Legal. Só que se você se perder nesse ponto, para você puxar o fio da meada depois e encerrar o seu texto, você pode perder a mão ali e ficar confuso. Certo? Então, atenção a isso. Quantos núcleos você tem? E qual o universo que vai girar ao redor dele. Certo? É isso. Eu planejei deixar um exercício criativo também que eu fiz nesse podcast, mas eu vou fazer mais um. Vou encerrar esse aqui porque senão vai ficar muito longo. Tá legal? Então eu espero que você tenha gostado desse exercício lógico criativo agora que eu deixei para você. E que você ouça o próximo podcast adicional, o próximo bônus dessa série sobre ancoragem, hipnose e escrita criativa, para saber do que eu estou falando aqui. É um exercício bem legal. Até o próximo.